Fala pessoal, Vitor aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os grupos da Copa do Mundo que foram sorteados agora há pouco lá na Rússia, beleza? A gente até tava falando sobre o assunto lá no Twitter, se você não me segue, não esqueça de seguir, o link tá aqui embaixo na descrição sempre. Lembrando também que se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele likezinho maroto pra eu poder saber que você curtiu e que de repente eu posso trazer outros vídeos desse tipo aqui. Bom, esses aqui são os grupos da Copa do Mundo, tá? Eu vou começar falando sobre o grupo do Brasil, depois a gente dá uma olhada geral nos outros grupos e também faz até uma simulação viajada aqui do mata-mata, beleza? Vamos lá, o grupo do Brasil é o grupo E. Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia, tá? Esse grupo do Brasil é um grupo que ficou muito mais fácil do que poderia ter sido, mas eu não acho que tenha sido o grupo da vida, grupo barbada e etc, tipo, sabe? É um grupo, eu acho que é um grupo tranquilo, né? É um grupo em que o Brasil não vai poder jogar 100% relaxado. É um grupo que o Brasil vai ter que levar com uma certa seriedade. Poderia ter sido muito pior. A gente poderia ter tido Brasil, Espanha, Dinamarca e Nigéria. Mas também poderia ter sido muito mais fácil. A gente poderia ter tido Brasil, Suíça, Irã e Panamá. Esse seria o grupo da vida, na minha opinião. Seria um grupo muito fácil para o Brasil. Suíça, entre os candidatos ali que o Brasil poderia enfrentar do pote 2, é com certeza o adversário mais fraco. Mas o resto do grupo poderia ser bem mais complicado. Então a gente poderia ter, sei lá, no lugar da Sérvia, uma Suécia ou Dinamarca, no lugar da Costa Rica, uma Nigéria, né? Não poderia ter a Sérvia porque teriam 3 europeus. E a Nigéria, eu acho que não dá pra contestar que é o segundo time mais forte do pote 4. Dá até pra contestar que pode ser o mais forte do grupo 4, do pote 4 junto com a Sérvia. Mas aí é um outro debate. Partida de estreia. O Brasil tem um histórico de partidas apertadas, de partidas difíceis em estreia de Copa do Mundo. Contra a Croácia na Copa do Mundo do Brasil em 2014, o jogo começou meio tenso, os caras conseguiram sair na frente com o gol contra o do Marcelo. A gente teve que buscar o resultado. Na Copa de 2010, contra toda a poderosa Coreia do Norte, 2-1. Copa de 2006, contra a Croácia, que era uma das candidatas a cair nesse grupo do Brasil. Também caiu no grupo de 2014. 1-0, jogo feio, jogo ruim. 1-0, golaço do Kaká de fora da área. Copa de 2002, Brasil e Turquia, jogo apertado, começamos perdendo, tivemos que buscar o resultado. Óbvio, a Turquia viria a ser a terceira colocada da Copa do Mundo, ninguém esperava isso, mas não deixou de ser uma estreia apertada para o Brasil. Talvez até isso tenha influenciado um pouco. O Brasil tem um histórico de estreias difíceis em Copa do Mundo, não importando qual seja o adversário. Seja um adversário complicado, seja um adversário fácil. O Brasil tem estreias apertadas. Então, pra mim, era importante pro Brasil que o primeiro jogo fosse um jogo fácil. Quando eu digo jogo fácil, reformulando aqui, era importante pro Brasil que o Brasil tivesse um adversário mais fácil para enfrentar. Não um jogo fácil, mas um adversário mais fácil. Do pote 2, o adversário mais fácil era a Suíça. Deveria ser necessariamente a Suíça para já ser na estreia? Não precisava ser. Poderia ter caído o México ou a Croácia, que são adversários mais chatos, mas cair para o segundo ou até para o terceiro jogo, buscando uma classificação junto com o Brasil, ou até poderia cair uma Inglaterra ou uma Espanha, mas lá para o terceiro jogo, como foi, por exemplo, na Copa de 2010, que a gente enfrentou Portugal, mas só no último jogo, já estando classificado e só disputando o primeiro lugar com Portugal. O Brasil tem que prestar atenção. Por quê? Porque a Suíça, mesmo sendo o adversário mais fácil que o Brasil poderia pegar do pote 2, não é uma seleção lixo. Não é como se tivesse caído o Irã ou o Panamá no grupo do Brasil, no lugar da Suíça. Não seria possível isso, teria que ser no lugar da Costa Rica e da Sérvia, respectivamente, mas só dando um adendo aqui. Não é como se o Brasil tivesse pego o Irã, ou o Panamá, ou a Tunísia, ou o Marrocos. A Suíça é o adversário mais fraco do pote 2, mas tem que levar em consideração que o pote 2 não tem nenhuma seleção boba. Tem alguns jogadores bons. Tem o Shaqiri, tem o Xhaka do Arsenal, tem o Liechtenstein, tem o Burki e o Sommen no gol. Óbvio que eles não vão jogar ao mesmo tempo. Tem o Mehmed, atacante do Bayer Leverkusen, que não é assim um puta centroavante, um puta atacante, mas é um jogador que joga na Liga Alemã, joga num time interessante, não é um cara que joga na PQP, da Bisnaguinha, do Cavalinho Marinho, do vulcão de não sei aonde, sabe? É uma seleção interessante para o Brasil enfrentar, ainda mais, vou falar de novo aqui, ó. Lembra que eu falei que ia falar de novo? Ainda mais se tratando de estreia de Copa do Mundo. Então assim, eu acho que se o Brasil enfrentasse Espanha e Inglaterra numa estreia de Copa, ia ser o caos.
Ia ser muito tenso Brasil, Espanha ou Brasil na Terra na estreia da Copa. Assim como vai ter para Portugal. Para Portugal não vai ser tão ruim enfrentar a Espanha na estreia, porque o resto do grupo de Portugal é fácil. Marrocos e Irã. Seria diferente, por exemplo, de você enfrentar Brasil, de você ter Brasil, Espanha, Dinamarca ou Suécia e Nigéria. Eu acho que a Suíça foi um adversário interessante para o Brasil do grupo 2, levando em consideração que os outros adversários não são os mais fáceis dos seus potes. É interessante o Brasil enfrentar a Suíça, porque os outros adversários não são os mais fracos dos seus potes. Se o Brasil tivesse enfrentado a Suíça e os outros adversários dos outros potes fossem Irã e Panamá, aí a Suíça seria um péssimo adversário para o Brasil. Aí a gente deveria ter um adversário mais calejado, para o grupo não ser barbada. Aí a gente poderia ter uma Espanha ou uma Inglaterra, sabe? Nesse logo pote 2 aí, para deixar o grupo mais equilibrado. Como é o caso, por exemplo, da Bélgica. A Bélgica tem Panamá e Tunísia, mas tem a Inglaterra também. Entendeu? Vai ter um adversáriozinho mais calejado, valendo a primeira colocação do grupo, um adversário mais difícil. A mesma coisa, por exemplo, para Portugal e Espanha, que vão ter um jogo difícil no grupo, mas tem Marrocos e Irã no grupo. Falando aqui mais uma vez, né? Eu gostei da Suíça ter caído no grupo do Brasil no pote 2, pelo fato de, por exemplo, a gente ter a Sérvia no pote 4, que é o adversário mais difícil do pote 4 que o Brasil poderia pegar, que qualquer seleção poderia pegar, e ter a Costa Rica do pote 3, que não é nem de longe a mais difícil, que a gente teria aí Dinamarca, Suécia e Islândia. É óbvio que se caísse um desses três, a Sérvia não estaria nesse grupo, mas poderia ter um desses três e não teve, mas também poderia ter sido o Irã nesse pote aí, entendeu? Ou até a Tunísia também poderia ter caído nesse pote. Eu acho que a Costa Rica é melhor que a Tunísia, é melhor que o Irã. Então assim, é um grupo tranquilo, mas eu acho que o Brasil vai ter que abrir o olho, porque a Suíça tem um grupo interessante, apesar de ser o mais fraco do pote 2. A Costa Rica é a seleção mais fraca desse grupo, obviamente, mas não é tão fraca quanto outras que também estão no mesmo pote que ela, apesar de não ser a mais forte. E aí a gente tem a Sérvia para finalizar, que é a mais forte do pote, que pode, inclusive, estar disputando uma vaga com a Suíça na próxima fase. Apesar de eu achar que vai dar Brasil e Suíça, eu vou dar um exemplo. Suíça e Sérvia ganham da Costa Rica, entendeu? E aí, entre elas empatam. Aí a Sérvia pode vir pro jogo do Brasil precisando de alguns resultados, né? Precisando, ganhar do Brasil, ou empatar com o Brasil e torcer pra Suíça perder. Já estamos conjecturando umas coisas bizarras aqui, mas a Sérvia tem chance de classificar no grupo do Brasil. Então o Brasil pode ganhar da Suíça, que é um adversário interessante, como eu falei aqui mais uma vez, apesar de ser o pior do pote 2. A gente tem a Costa Rica, que não é o pior do pote 3. E a gente tem a Sérvia, que é o melhor do pote 4, podendo brigar por uma vaga. A Sérvia que tem alguns jogadores interessantes, tem o Ivanovic experiente, tem o Mitrovic, que joga na Premier League, e que se classificou direto para a Copa do Mundo. Num grupo que tinha País de Gales, e tinha a Irlanda, e tinha, acho que a Áustria também, se classificou direto para a Copa. Pesa contra a Sérvia o fato de ter trocado de técnico na finaleira das eliminatórias ali. Mas também tem um grupo interessante, tem uma geração jovem, promissora. É um grupo para o Brasil ganhar as 3 partidas? Passar com 100% de aproveitamento, entre aspas, jogando tranquilo? É um grupo para isso. Vai ter que olhar para esse grupo não como um grupo de... não tem Espanha, não tem Inglaterra, não tem Dinamarca, não tem Suécia, não... sabe? Vai ter que jogar com seriedade no bagulho, tá ligado? Para poder conseguir ganhar as 3 partidas jogando bem. Tem condição para isso. Esse grupo do Brasil é um grupo legal. Não é o grupo que eu gostaria. Eu gostaria que o Brasil tivesse um time para apanhar de todo mundo e uma seleção um pouco mais forte. Um grupo parecido com o de Portugal, por exemplo. Brasil, Espanha, Marrocos e Irã. O grupo, se o Brasil estivesse no lugar de Portugal, seria um grupo interessante para o Brasil. Não enfrentando a Espanha na estreia. Pelo amor de Deus. Liderança de grupo na Copa do Mundo vale muito. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então o Brasil poderia jogar contra a Espanha no último jogo do grupo, no grupo fácil, jogar contra a Espanha no último jogo do grupo, valendo a liderança. Liderança de Copa do Mundo vale muito, contra um adversário forte. Falaram de Brasil, vamos passar rapidamente agora pelos outros grupos, pra gente poder já migrar pro nosso simulador aqui dos confrontos do mata-mata, beleza? Grupo A, Rússia, Arábia Saudita, Egito e Uruguai, barbada pra Rússia. A Rússia tem uma seleção fraca, que eu não via condições de passar para a próxima fase. Agora nesse grupo eu vejo.
Óbvio, vou torcer pro Egito se classificar junto com o Uruguai, que o Uruguai vai passar em primeiro com certeza, vida fácil pro Uruguai aí, mas eu vou torcer pro Egito passar na fase contra a Rússia, tá? Tem time pra isso, vou torcer pra isso, mas a Rússia tem condições sim de conseguir um segundo lugar aí nesse grupo A. Tá? As bolinhas devia estar quente pra Rússia aí. Grupo B, Portugal, Espanha, Marrocos e Irã. Grupo molíssimo pros dois aí, pra Portugal e Espanha. Esse primeiro jogo aí, jogão entre Portugal e Espanha, já na estreia do grupo B, já vai ser o jogo já praticamente valendo a liderança do grupo. Grupo C, França, Austrália, Peru e Dinamarca. Pra mim também passa França e Dinamarca. E a gente vai ter também aí uma situação parecida com o que eu gostaria. França e Dinamarca, os dois times mais fortes dessa chave, desse grupo, se enfrentando somente na última partida, valendo a liderança do grupo. Na minha opinião, passa a França em primeiro, Dinamarca em segundo. Grupo D, na minha opinião, o grupo mais interessante dessa Copa. Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria. Tá? A Argentina, na minha opinião, passa Argentina e Croácia. Na minha opinião, passa Argentina e Croácia, mas a gente tem a Islândia também, que tem um time muito interessante, já provou isso nas últimas eliminatórias, já provou isso na última Eurocopa, pode beliscar essa segunda vaga aí, sim, tá? Nigéria também tem um grupo legal, costuma encher o saco, mas não acho que tem condições de classificar nesse grupo aí não, tá? Pode acontecer? Pode acontecer, mas não vejo condições. Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul. Também um grupo legal de se assistir aí. Na minha opinião, vai dar Alemanha e Suécia, tá? Não acho que o México tenha condições de beliscar essa segunda vaga aí contra a Suécia, não. Pode acontecer? Pode acontecer, né? Não acho que vai acontecer, mas pode acontecer. Tá? Então, para mim, passa Alemanha em primeiro, Suécia em segundo. Não acho que o México passe da Suécia, não. Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra. Bélgica e Inglaterra vão passar com certeza. Aí vai ter a briga no último jogo do grupo entre quem avança. Tá? Se vai ser Bélgica ou se vai ser Inglaterra. Até para dizer quem vai passar em primeiro, eu tenho um pouco de dificuldade, mano. Eu aposto que a Bélgica. Que a Bélgica é aquilo, mano. Tem uma geração muito boa. Tecnicamente é um time muito bom, mas chega no vamos ver, dá umas pipocadas, tá ligado? Então, vamos ver, velho. A Inglaterra é um time que tá se renovando e tal, também tem bons talentos, vai depender, obviamente, do Kane, vai depender do Dele Alli, do Rashford, mas, né, a Inglaterra também não é uma seleção que tá longe de ser um exemplo como uma seleção que não pipoca, né? Então são duas seleções que pipocam aí, se duelando pra ver quem vai pipocar menos. Vai depender de quem vai golear mais Panamá ou Tunísia, porque eu acho que entre Bélgica e Inglaterra vai dar empate. Então acho que vai depender de quem vai ser mais capaz de golear Panamá e Tunísia, né? E no grupo H também um grupo interessante pelo equilíbrio. Polônia, Senegal, Colômbia e Japão. É um grupo até difícil de você dizer quem avança. Eu acho que avança Polônia e Colômbia. Bom, esses então são os grupos da Copa do Mundo. Ficou bem equilibrado. Não tivemos nenhum grupo da morte, na minha opinião. A gente tem grupos interessantes, como o grupo F e o grupo D. Tem grupos equilibrados, como no caso do grupo H. Mas eu não acho que tenha nenhum grupo da morte. Isso com certeza se deve ao fato de a gente não ter, por exemplo, Itália e Holanda nessa Copa do Mundo. Vamos abrir agora aqui um simulador rápido para a gente poder tentar apostar como que podem dar os confrontos aí, beleza? Então vamos lá, galera. Eu fiz uma simulação muito mequetrefe aqui, tá? Porque eu tive que colocar os resultados da primeira fase para poder determinar quem vai para a segunda. Então, eu coloquei qualquer resultado aqui só pra gente poder ver quem vai avançar para a segunda parte, tipo assim, os confrontos, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, Uruguai em primeiro, Egito em segundo, tá? No grupo B, Espanha em primeiro, Portugal em segundo. No grupo C, França em primeiro, Dinamarca em segundo. No grupo D, Argentina em primeiro, Croácia em segundo. Ignore as pontuações, tá? Eu coloquei resultados aleatórios. Grupo E, Grupo do Brasil. Brasil em primeiro, Suíça em segundo. Grupo F, Alemanha em primeiro, Suécia em segundo. Grupo G, Bélgica em primeiro, Inglaterra em segundo. E no grupo H, não tá dando pra ver ali, mas Colômbia em primeiro, Polônia em segundo. Aí agora vamos pra parte que importa, que é a parte do mata-mata. Então esse aqui seriam os confrontos, ó, Uruguai e Portugal, Brasil e Croácia, Brasil e Suécia. Suécia que poderia ser México no lugar da Suécia, pra gente enfrentar nas oitavas de final, que o México tá nesse grupo aqui, né? Eu acho que a Suécia passa, mas pode ser o México no lugar da Suécia aqui, e aí o Brasil já enfrentaria o México já nas oitavas. Bélgica e Polônia, Espanha e Egito, Argentina, Dinamarca, Alemanha e Suíça,
Colômbia e Inglaterra. Esses aqui confrontos da oitava de final. Entre Uruguai e Portugal. Portugal, mano, o Uruguai vai passar em primeiro, Portugal vai passar em segundo. Eu não acho que Portugal passe em primeiro em relação à Espanha, tá ligado? Entre Uruguai e Portugal, eu acho que passa o Uruguai, mano. Eu acho que passa o Uruguai. Os caras já na Globo estavam colocando Espanha passando em segundo. Eu acho que passa Portugal em segundo. França e Croácia, eu acho que vai dar França. Tô botando só 1-0, só pra gente simular aqui mesmo, tá ligado? Brasil e Suécia, vamos colocar Brasil, obviamente, né? Bélgica e Polônia, da Bélgica. Espanha e Egito, da Espanha. Argentina e Dinamarca, que seria um jogaço, eu acho que dá pra Argentina ganhar. Alemanha e Suíça, da Alemanha. Colômbia e Inglaterra também seria um jogo muito interessante de assistir. Eu acho que dá Inglaterra, tá? Aí aqui a gente avança para a próxima fase. Quartas de final. Uruguai e França. Brasil e Bélgica, meu amigo, seria um jogaço. Espanha e Argentina também jogão. Alemanha e Inglaterra. Só teria jogão aqui, né, velho? Sempre pinta uma zebra pra atrapalhar isso daqui, mas seria só jogo maneiro. Uruguai e França, eu acho que aqui já dá França. Brasil e Bélgica, dá Brasil. Espanha e Argentina, aí aqui eu acho que dá bosta pra Argentina. Eu acho que a Espanha passa. Não que a Espanha esteja super bem das pernas, mas eu acho que da Espanha. A Argentina tem chance de ganhar. Isso aqui é partida pra ir, é pra pênalti, pra ser 1-0 mesmo. Mas eu acho que a Espanha ganha da Argentina. E a Alemanha e Inglaterra, da Alemanha. Aí semifinal, a gente teria Brasil e França, Espanha e Alemanha. Vamos botar que o Brasil ganha entre a Alemanha e a Espanha. Eu vou botar aqui da Alemanha, porque eu acho que a Alemanha tem mais título. Tem mais time. É, a Alemanha também tem mais título que a Espanha, né? Disputa o terceiro lugar sendo entre França e Espanha. Eu acho que da França, não 10-0. Né? Eu acho que 1-0 é suficiente. E final, Brasil e Alemanha, velho. Ficou meio ruim de acompanhar aqui, porque o Globo Esporte não coloca aquele chaveamento clássico, né? Com as chavinhas assim, avançando, que fica mais fácil de ver. E eu não arrumei nenhum na internet que mostrasse. Enfim, Brasil e Alemanha passando em primeiro nos seus grupos, eles só têm como se encontrar aqui, na final. Beleza? O Brasil pode enfrentar a França, caso os dois terminem em primeiro, né? Mas só enfrenta na semifinal, não tem como enfrentar na final. Eles se cruzam antes. Dei uma simulada, bem simulada aqui mesmo, no negócio, né? Porque, né, é engraçado a gente ficar brincando com isso daí, né? Bom, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like aí, como eu falei no início do vídeo. Se inscreve no canal para não perder os próximos também. Deixem as opiniões de vocês aqui nos comentários. A gente se vê numa próxima. Um abraço, valeu e fui!